Abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo nos narrou Marcos, capítulo de número 12, a partir do verso 28. Nós daremos continuidade à série da centralidade do simples Evangelho. E nós iremos refletir hoje sobre o tema Amor, o maior mandamento. Evangelho de Deus, segundo nos narrou Marcos, capítulo de número 12, a partir do verso 28. Nos diz assim, aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Bendito Deus e amado Pai, nós estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. E nós, ó Deus, suplicamos a Tua assistência nesse momento. Que o Teu Santo Espírito venha nos assistir e agir poderosamente no nosso coração. Através da Tua Santa Palavra, sejamos confrontados nos nossos pecados, mas também edificados para o louvor e a glória do Teu nome. Que o Senhor me ajude, como ministro do Teu Santo Evangelho, a comunicar esta verdade tão preciosa, de uma forma clara e objetiva, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Amém. Essa é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amor, o maior mandamento. Será que devemos obedecer os mandamentos de Deus hoje? Essa é a pergunta introdutória que eu faço aos irmãos. Será que nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus hoje? Talvez você diga: é claro que temos que obedecer, pastor. Nós acabamos de cantar: creia e observai em tudo aquilo que o Senhor ordenar. É claro que nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus. Embora essa pergunta ela pareça ser até um pouco óbvia demais, mas é muito comum cristãos hoje entenderem que a lei de Deus não é algo tão importante assim. Eles podem argumentar com você dizendo que nós não estamos mais num período da lei, mas que nós vivemos no período da graça de Deus. Que a lei de Deus era algo importante para Israel no Antigo Testamento, mas que para nós o que é importante é a manifestação do poder do Espírito Santo e da graça de Deus de uma forma salvadora em nossa vida. Que Deus não nos trata conforme nós merecemos e assim por diante. É comum, meus irmãos, membros de igrejas, até mesmo saudáveis, pensarem dessa forma. De pensar que nós não devemos mais obedecer aos mandamentos do Senhor, porque isso faz parte da lei mosaica.
e que agora nós estamos numa outra dispensação e nós estamos debaixo da graça e não da lei do Senhor. Mas será que é isso que o Senhor Jesus Cristo ensina na sua palavra? Será que o Senhor Jesus Cristo, Ele mandou que nós abandonássemos as leis contidas no Antigo Testamento? Qual é o maior mandamento de todos? Será que o amor e a lei de Deus são algo contraditórios? Nós vamos observar nessa noite que não existe nenhuma contradição com o amor e a lei do Senhor. Pelo contrário, existe uma união entre essas partes, que a lei do Senhor é de fato o amor. Discutindo sobre essa questão, nós temos alguns grupos, dentre eles chamados antinomianos, eles são contrários à lei. O outro grupo, que é o anarquista, é que não deve haver lei nenhuma. E você tem o outro grupo também chamado de teonomia, que entende a aplicação da lei divina em todas as esferas da nossa vida. Embora existam muitas discussões a respeito sobre o assunto da lei e da graça de Deus, eu gosto muito da definição de Agostinho de Hipona, quando ele afirma: ame e faça o que quiser. Ame e faça o que quiser, porque a base de toda a lei do Senhor está fundamentada no amor de Deus revelado na sua palavra. Pensando nisso, então, nós vamos nos aproximar do contexto imediato da passagem. O Senhor Jesus Cristo, Ele caminha já para o último dos embates que Ele tem aqui com as autoridades de Israel. Lembramos que o Senhor Jesus, Ele está no templo, no período da Páscoa, em que existe uma grande movimentação de pessoas ali para cultuar ao Senhor. Essa era uma das festas que eram ordenadas pelo Senhor no Antigo Testamento. E Jesus está ali ensinando seus discípulos a adorar ao Senhor conforme Ele requer. O Senhor Jesus, Ele acaba de ter uma discussão com os saduceus a respeito da ressurreição. E existe um escriba que ouviu todas essas discussões com o Senhor Jesus. É um dia intenso aqui que ele está confrontando as autoridades de Israel. E esse escriba se levanta e pergunta para o Senhor Jesus qual é o maior mandamento. E entre os escribas havia uma discussão para saber qual era o maior mandamento. Os escribas contabilizavam 613 mandamentos e discutiam entre si qual era o principal deles. Então ele pergunta para o Senhor Jesus para saber a sua resposta. E Jesus, ele mostra aqui o coração da lei do Antigo Testamento. Algo muito importante de nós observarmos, meus irmãos, que o Antigo Testamento possui uma série de leis. Existem leis cerimoniais que era referente ao culto, como que deveria ser realizado o tabernáculo, como que deveria ser realizado os sacrifícios, como que tudo isso deveria ser feito diante do Senhor. Isso é chamado de lei cerimonial, porque estava relacionado com o culto a Deus. No Antigo Testamento nós temos leis também a respeito da civilização de Israel, delimitando terras, terra da tribo de Judá, de Efraim e assim por diante. Então nós temos a lei civil de Israel. E no Antigo Testamento também nós temos a lei que é chamada de lei moral. E essa lei ela é perpétua porque ela reflete o caráter de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, então, Ele dá a resposta para esse escriba, mostrando que o principal dos mandamentos é amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e o outro, semelhante a esse, é amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Por isso que o fundamento da lei é o amor. Amar a Deus e também amar o próximo. E o primeiro ponto da nossa mensagem nessa noite é mostrar que o amor é um mandamento moral.
O Senhor Jesus, no verso de número 29, ele vai responder ao escriba e ele diz: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui o Senhor Jesus, ele faz uma citação de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que é conhecido como o Shema de Israel. Jesus, ele menciona a Escritura que tornou-se uma confissão de Israel. O israelita, ele fazia a menção desse trecho pelo menos 2 vezes ao dia. Era a confissão de que ele confiava no Senhor. É uma confissão monoteísta, que mostra a exclusividade do Deus da aliança. E ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a razão pela qual ele vai colocar o mandamento, que ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor soberano, ele é o Senhor da aliança. E aí ele vai colocar, depois dessa introdução, no verso de número 30, o primeiro mandamento: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E ele faz aqui uma citação da passagem do Antigo Testamento. E o primeiro da lista é: ame o Senhor com todo o seu coração. E o que é o coração, a intenção nesse texto? A palavra coração aqui, ela, do original, é chamada cardia. Talvez você conheceu alguém que já teve um ataque cardíaco, né? Um ataque do coração. Né? Pessoas ficam até com sequela quando tem esse tipo de problema. Só que o coração aqui mencionado não é o órgão físico do homem, mas é a centralidade do seu ser. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele disse que do coração do homem brotam os maus desígnios, os maus pensamentos, porque é do coração do homem. Então ele está falando de algo que governa tudo aquilo que nós fazemos. A raiz de todas as coisas. O que o Senhor está querendo dizer a respeito do nosso caráter. Ame o Senhor com a totalidade do seu ser. E ele vai explicar isso quando ele vai dizer: ame o Senhor com todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Alma e entendimento aqui, ele está querendo dizer com aquilo que é imaterial do homem. Porque nós não fomos criados apenas com matéria, mas nós temos uma vida interna e espiritual. Então, nós devemos amar ao Senhor também com tudo que há em nós. Com o nosso entendimento, nossa forma de pensar, de raciocinar. É interessante o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, quando ele diz que nós não devemos andar ansioso com coisa alguma, antes que ocupe o nosso pensamento tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento, porque nós amamos a Deus também com a forma que nós pensamos, com algo que é imaterial. Então, o mandamento de Deus é para que nós venhamos amá-lo com a totalidade do nosso ser, com algo que é mais profundo do nosso coração, com todo o nosso entendimento e também com todas as nossas forças, ainda no verso de número 30. Talvez você pergunte: mas como amar a Deus com a totalidade do nosso ser? Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos se refere ao nosso relacionamento com o nosso Deus. E qual é o primeiro dentre os 10? Não terás outro Deus diante de mim. É entendermos, meus irmãos, que a nossa vida depende
do Deus da aliança, deste Deus que é Senhor, deste Deus que é Redentor, que Ele nos salvou. Israel, por muito tempo, adorava a Deus e também aos ídolos. E isso foi abominação aos olhos do Senhor, porque Ele exige adoração exclusiva. Antes de buscar agradar qualquer pessoa, nós devemos buscar agradar ao Senhor, entendendo o que Ele requer de nós. Por isso que o segundo mandamento é para que você não faça imagens a respeito de Deus. Ou seja, nós devemos adorá-lo da forma correta, conforme Ele se revelou a nós. Não conforme as nossas imaginações, mas como Ele se revelou na sua palavra. Que nós não devemos tomar o nome dEle em vão, ou seja, viver como se Ele não existisse, e lembrarmos do dia de sábado para o santificar. Esses são os 4 primeiros mandamentos que revelam a nossa relação e o nosso amor para com Deus. Se você diz que ama o Senhor, mas acha um saco ter que vir para a igreja, é porque você não tem colocado a sua confiança e o seu coração no Senhor. Se você diz que ama o Senhor, mas não busca o conselho da sua palavra, a orientação na Sagrada Escritura, o que Ele requer de você, é um sinal claro que o seu amor não está nele. Se as coisas deste mundo te preocupam mais do que conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, é um sinal que o seu amor está distante do Senhor. Então, o primeiro mandamento, ele vai resumir aqui, que o Senhor menciona, os 4 dentre os 10 do Antigo Testamento. Ele não está substituindo, ele está mostrando o coração da lei. E assim ele faz também quando ele mostra o segundo, que é semelhante. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus menciona aqui também em Levítico capítulo 19, quando ele diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do seu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então veja que o mandamento de amar o próximo não é uma exclusividade do Novo Testamento, mas é algo já contido no livro da lei de Moisés. Esse é o coração da lei, por isso que não há uma separação entre Antigo e Novo Testamento aqui. Mas o que Jesus está enfatizando é a motivação que nos leva a cumprir com os mandamentos, que é o amor. Infelizmente, meus irmãos, nós somos muito influenciados por uma cultura grega, que acha que amor se resume a apenas sentimentos. Mas o amor não se resume exclusivamente a isso. Sabe como Deus nos ensina a amar o nosso próximo? Se você olhar a segunda tábua do mandamento, qual que é o primeiro mandamento com relação ao nosso próximo? Honre o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Ou seja, sabe como você ama o seu próximo? Quando você respeita o seu próximo, quando você honra o seu próximo. Isso não depende necessariamente de sentimento. É você estar, às vezes, chateado e mesmo assim não levar isso para o coração e externalizar isso com as suas obras. Mas é honrar o teu próximo. É zelar pela sua reputação. Essa é a forma de amar que o Senhor estabelece na sua lei. Outra coisa, a gente pode ficar muitas vezes chateado uns com os outros, mas o próprio Levítico ele vai dizer para que a gente não venha guardar ira contra os filhos do povo de Deus. O segundo mandamento é: não matarás, com a relação do nosso próximo. Ou seja, nós não devemos odiar o nosso próximo no nosso coração.
O Senhor Jesus diz que só a intenção já é passível de quebrar o mandamento. Ou seja, nós devemos honrar o nosso próximo, não devemos alimentar sentimentos ruins a respeito dele. O terceiro mandamento, revelando a nossa relação com o nosso próximo, é não adulterarás. Ou seja, nós não devemos olhar para as pessoas como se elas fossem objetos sexuais para a nossa autossatisfação. Ele também disse, não furte. O contrário de furtar é ser generoso com o nosso próximo, é ser gracioso com o nosso próximo. Não fale mentiras, não levante falso testemunho. Isso é amar o próximo. Veja, meus irmãos, que não há aquela ideia sentimentalista, muitas vezes, de amor aqui. É claro que nós devemos nutrir bons sentimentos para com o nosso próximo, mas o amor de Deus não se resume a isso. O amor de Deus é muito mais profundo do que isso. O amor que Deus requer de nós para com o nosso próximo é algo mais verdadeiro e não está relacionado basicamente em sentimentos. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos atentar para isso. E por último, da nossa relação com o nosso próximo, ele diz para que nós não venhamos cobiçar nada do que é do nosso próximo. E aqui ele fala da intenção do coração. Então, todas essas coisas, os irmãos podem observar que os 10 mandamentos, eles são resumidos nesses dois. Quando Jesus vai dizer que não há mandamento maior do que estes, ele está mostrando a prioridade da lei moral do Senhor. E o segundo mandamento, ele é semelhante ao primeiro, porque Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Então, isso é algo que faz uma semelhança com o primeiro mandamento. O que os ímpios fazem é inverter isso. Lembra que em Romanos capítulo 1 diz o Senhor que eles adoraram mais a criatura do que o Criador. Então, uma forma de nós quebrarmos a lei do Senhor é quando nós colocamos as pessoas na frente de Deus, as coisas na frente de Deus. Essa é uma forma de negar e quebrar com a lei do Senhor. Então ele vai mostrar que o mandamento de amar é o mandamento moral que é contido no Antigo Testamento e que o amor ele vai resumir toda a lei do Senhor. A contrarresposta aqui do escriba ela é interessante, a partir do verso 32. Ele diz o seguinte: muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. O que é interessante é que o escriba ele dá continuidade na resposta do Senhor Jesus. E o primeiro ponto que ele vai ressaltar aqui é que o Senhor responde com verdade. O escriba reconheceu as palavras de Jesus como verdadeiras. Ele entendeu exatamente que aquilo que o Senhor estava dizendo provinha de Deus. E aí ele complementa a resposta. Quando ele diz, excede mais do que todos os sacrifícios. O que ele está querendo dizer é que o amor, ele é maior do que toda a lei cerimonial do Antigo Testamento. Que tudo aquilo que nós realizamos externamente deve ser um reflexo do que há no nosso coração.
o escriba mostra que este ensino corresponde com a revelação bíblica. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, do verso 22, nos diz: porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. O livro de Oséias, o profeta, no capítulo 6, no verso 6, ele diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então veja que aquilo que era externado no culto público ao Senhor devia ser um reflexo do que há no coração. Por isso que ele vai dizer: é mais importante o coração do que os rituais. Ele excede tudo isso. Veja que o profeta Isaías, ele vai abominar a adoração pública ao Senhor, o cântico, o pisotear nos átrios do Senhor, isso associado com iniquidade, com pecado, com afastamento do Senhor, com adoração de ídolos. Ele vai dizer: em vão vocês fazem essas coisas, santifiquem-se, purifiquem-se perante o Senhor, arrependam dos seus pecados, tenham disposição para seguir e amar ao Senhor, que Ele vai perdoar os seus pecados. Então, meus irmãos, quando ele diz que Ele é superior, Ele não está querendo dizer que o ritual não importa, que a adoração pública não importa. Não é isso. Ele está querendo dizer que o mais importante é o nosso coração diante do Senhor. Jesus disse que se você tem alguma coisa contra o teu irmão e você vai adorar ao Senhor, deixa a sua oferta ali, vá se reconciliar com o seu irmão, depois você volta e entregue a sua oferta. Por quê? Porque Ele requer a nossa adoração completa. Quantas vezes nós nos comparecemos diante do Senhor, num culto público diante do Senhor, e o seu coração está longe de Deus, pensando em outras coisas. Você quer saber o que de fato é o seu Deus? Responda essa simples pergunta: o que mais você pensa? O que mais ocupa o seu pensamento? É a vontade de Deus? Será que Deus está se agradando disso que eu estou fazendo? Se não for isso, meus irmãos, vocês têm ídolos no coração. Se é preocupação com o seu trabalho tornou-se um ídolo. Se aquilo que ocupa mais o seu pensamento é a questão da política, seja o que for, isso tornou-se um ídolo no seu coração. E é algo que nós devemos nos arrepender diante do Senhor, santificar perante o Senhor, para que Ele receba todo o nosso culto, todo o nosso louvor e toda a adoração. No Novo Testamento, o modelo de culto é diferente. Não existe mais rituais de sacrifícios como no Antigo Testamento, mas o princípio permanece o mesmo. Não adianta nada, ao entendimento, vir ao culto diante do Senhor, sendo que você está morrendo de preocupação com outras coisas. Sabe o que você vai observar da palavra do Senhor, reter a pregação do Evangelho? Praticamente nada. Você fez um rito vão. E é isso que o Senhor condena na sua palavra. Ele não está falando para você abandonar a congregação, mas Ele está falando para você abandonar o pecado e viver em comunhão com Ele. Quando os irmãos leem o Salmo 51, por exemplo, que Davi ele vai lamentar a respeito do seu pecado com Batseba, ele vai dizer que sacrifícios e holocaustos não requerestes, que agrada o Senhor é um coração contrito e aquebrantado. Aí você olha para o Antigo Testamento, tem o livro de Levítico que é só lei. Aí você fala assim, mas como que ele não requereu ofertas e sacrifícios? O que ele está expondo ali é o seu coração. O que é mais importante é o coração contrito e quebrantado diante do Senhor.
que é assim que ele recebe o culto. Porque senão não vale de nada todo o sacrifício, todo o holocausto. Não vale de nada o pesotear nos atos do Senhor. Não vale de nada vir no culto de manhã, vir no culto à noite, vigília de oração, se o seu coração não está entregue diante do Senhor. Todos nós, meus irmãos, reconhecemos que Deus ele é digno de receber toda a nossa adoração. Que o Senhor nos ajude a identificar os ídolos do nosso coração para que nós possamos abandoná-lo, para vivermos com integridade diante do Senhor. Nós vamos chegando a algumas considerações finais aqui. A partir do verso 34, nos diz assim: vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. O que é interessante é que Jesus diz o seguinte, que ele reconheceu que o escriba havia respondido com sabedoria, e ele disse que ele estava perto do reino de Deus. Ele não pertencia ao reino, mesmo sabendo o que ele deveria fazer. Assim como foi com um jovem rico, que conhecia também a lei do Senhor, assim como era com outro fariseu importante, Nicodemos, mestre e doutor da lei, estava perto do reino dos céus, porque conhecia a revelação do Senhor, mas não participava ainda. Isso ensina para nós, meus irmãos. O conhecimento bíblico ele é muito importante. Nós erramos por não conhecer a Sagrada Escritura. Mas só conhecimento intelectual não é suficiente. Ele diz que você não está longe do reino de Deus. Ou seja, ele está próximo, mas ele não está dentro. Saber sobre a vontade de Deus não é suficiente para pertencer ao reino de Deus. Praticar atividades espirituais não faz de você um cristão. Entender sobre a história da redenção, ler a Bíblia, o vir para a igreja não faz de nós filhos de Deus. O que nos faz herdeiros do reino vindouro é uma ação poderosa do Espírito Santo em nossa vida que aplica essa verdade no nosso coração. Nós somos feitos filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo mediante a pregação do Evangelho. Por isso que ele diz, se você respondeu sabiamente, você está próximo do reino, você está com contato com a Sagrada Escritura. Mas o que é necessário, meus irmãos, para fazermos com que nós sejamos crentes realmente obedientes, é uma ação do Espírito Santo em nossa vida. Você pode adentrar no santuário do Senhor, você pode assentar nesses bancos, ouvir a palavra do Senhor e sair daqui igualzinho você entrou, até pior. Porque agora a condenação aumentou sobre a sua vida, se você não se arrepender dos seus pecados. Então, conhecimento apenas intelectual não é suficiente. O que é necessário é um arrependimento genuíno. E Jesus aqui desafia o escriba. Veja que ele estende a sua graça soberana para aqueles que são naturalmente inimigos do Evangelho. Ele desafia a esse escriba a conhecer e permanecer conhecendo e adentrar ao reino dos céus. O Evangelho desafia os inimigos de Cristo para entrar no reino de Deus. E por último, meus irmãos, o que fica claro é que Jesus ele é inquestionável. O texto nos diz que ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Todos aqueles aqui que intentaram pegar Jesus em alguma palavra ficaram envergonhados. Ou seja, o Senhor ele é inquestionável.
Ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Não havia nada que ele não soubesse dar uma resposta necessária e satisfatória. Jesus, meus irmãos, sendo o próprio Deus encarnado, ele é a própria sabedoria divina. Por isso, ninguém poderia pegar ele em alguma palavra. É porque ele se fez sabedoria de Deus e poder de Deus, encarnando-se, tomando o nosso lugar na cruz do Calvário, é que nós hoje podemos ter completa e suficiente redenção. Então, meus irmãos, para que nós possamos caminhar para o final, a lei de Deus aqui ela é sintetizada nesses dois grandes mandamentos, que é amar a Deus e amar o nosso próximo. Que o amor ele deve vir antes de qualquer ritual, qualquer prática, qualquer manifestação de culto ao Senhor. O amor deve estar no nosso coração. Por isso que o apóstolo João vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós amamos, nós refletimos quem o Senhor é. Deus é amor. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, ele vai falar do dom supremo do amor. E ele nos diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. O amor, aí ele vai classificar o que é o amor. O amor é paciente, bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente com o mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém. Este, meus irmãos, é o amor que Deus revelou por nós na cruz do Calvário. O eterno Filho de Deus sofreu aquilo que é para eu e você ter sofrido. Ele tem sido paciente durante todos os dias de nossa vida. Ele tem sido bondoso para cada um de nós. Que você venha refletir este amor de Deus. Não o amor que este mundo prega, que aceita tudo e de qualquer forma, mas o amor de Deus revelado na sua palavra. Que essa seja a característica da sua vida cristã, fundamentada no amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém?